Bom dia, amados irmãos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical e eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Salmo 116, versículos 1 e 2. Diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha só que palavra linda, né, que nós temos neste dia. Amar ao Senhor porque Ele ouve a nossa voz. E realmente Deus tem ouvido as nossas súplicas, as nossas orações. Deus tem abençoado a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos. Nada tem nos faltado, irmãos. Por isso nós temos que louvar ao Senhor. Agradecer ao Senhor por cada momento, cada dia, pelo ar que respiramos, pelas vestes que temos, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E eu gostaria de orar com vocês para nós iniciarmos a nossa escola bíblica. Oremos. Pai de amor, obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor faz por nós. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa voz. Obrigado por ouvir as nossas orações, Senhor Jesus. Ó Deus, tantas coisas temos que te agradecer, Pai. Obrigado pela tua palavra, por falar, ó Deus, aos nossos corações e por sabermos que temos um Deus que responde às orações na hora certa, Pai. Louvado seja, engrandecido seja o teu nome, Pai. Pai, obrigado porque mesmo em meio a tudo isso que estamos passando, nós continuamos a louvar o Senhor. Continuamos a orar, continuamos a ler a Tua Palavra, orarmos uns pelos outros, ó Deus, porque cremos num Deus todo-poderoso, que há de cessar com tudo isso que está acontecendo, Pai. E trará, Senhor, curas de vidas que ainda estão doentes nos hospitais. Te louvamos, Pai, pelas respostas de oração que temos visto através do Teu poder. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nos dê uma escola bíblica dominical cheia do Teu amor e da Tua graça. Abençoa cada professor e cada aluno que estará ouvindo as lições, ó Pai, e ouvindo esta aula. Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Uma ótima aula a todos. Muito bem, dando sequência à nossa escola bíblica dominical de hoje e continuando a falar desse assunto tão pertinente, tão importante para a nossa vida, para o nosso conhecimento bíblico, doutrinário, nós vamos falar a parte C do nosso estudo sobre o islamismo. Nós temos falado sobre seitas, essa matéria tão importante que nós estamos tratando nesses tempos aqui na nossa igreja. Nós falamos semana passada de alguns pontos doutrinários fundamentais dos muçulmanos, do islamismo, e nesses pontos realmente nós vemos como eles divergem da nossa fé, da visão bíblica, né? Que eles não seguem, na realidade eles não seguem a palavra de Deus, mas seguem o Alcorão. Então nós estaremos lendo um texto agora, nesse momento, Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Que diz o seguinte: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Versículo 10, vamos ler até aí. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então nós vemos, meus amados irmãos, a verdadeira entendimento bíblico sobre submissão. O islamismo quer dizer submissão a Deus, né? Submissão ao Senhor. Muçulmano é aquele que se submete, né? Eles dizem ser as pessoas que se submetem a Deus, mas biblicamente nós vemos ao contrário, né? Como é realmente a pessoa que se submete a Deus. Então fala aqui, acima de tudo, sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Submissão é sujeitar,
É aceitar que Deus é o nosso líder, que Deus é o nosso rei, que Deus está sobre todas as coisas, que Deus é o nosso Senhor e que nós somos seus servos. Mas tem um fator fundamental que diverge nós dos muçulmanos, é que Deus para nós, além de ser o nosso rei, o nosso Senhor, o médico dos médicos, o Senhor dos exércitos, o nosso comandante, um Deus que subsiste em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, eu vou ler para vocês esse texto fundamental que nos ensina como nós podemos ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Né? O povo diz por aí que todos nós somos filhos de Deus. Será que é assim mesmo? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. João capítulo 1, falando sobre esta grande verdade. Essa grande verdade. Diz assim, veio, versículo 11, João capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então nós cremos no nome de Cristo, fomos salvos pelo nome de Cristo, e assim nós glorificamos ao Senhor. Vamos orar agora ao Senhor, para que Deus nos dê sabedoria para essa aula, que Deus fale grandemente ao nosso coração. Vamos ver coisas importantes sobre a vida e a prática islâmica, tá bom? Oremos. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse instante, por esse momento, Pai, aqui nós nos encontramos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Que possamos nos sujeitar a Ti cada vez mais, dia após dia. Que possamos realmente, de todo o nosso coração, estarmos submetendo a Sua poderosa mão, se humilhando debaixo da Sua poderosa mão, sabendo que do Senhor vem o melhor para as nossas vidas. Oramos pelo povo muçulmano, que eles possam conhecer a Ti como o único e suficiente Salvador. Que eles possam realmente buscar a Cristo Jesus. Eu sei que muitos estão se convertendo, estão sonhando com Cristo, mas que eles possam realmente estar entregando o seu coração a Jesus, reconhecendo que Jesus é o nosso Rei eterno. Fica conosco, Pai, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Dando sequência, nós estamos estudando, né, a palavra de Deus e estudando a nossa lição, que é baseada nessa revista. Eu creio que todos vocês, alunos da nossa igreja, têm a revista em casa. Aqueles que não têm, estão nos acompanhando pelo YouTube. Você poderá também aí estar vendo, eu estarei falando alguns pontos, colocando os pontos na tela. Você vai assim estar aprendendo, tá bom? Mas você que tem a revista, pegue a sua revista. Nós vamos usar, né, ela hoje. Espero que você esteja lendo, estudando, vendo cada versículo bíblico que é fundamental para a sua vida. Então eu peço que você, adulto, não deixe de estudar a sua lição. Não fique só preso àquilo que eu estou falando, mas olhe, estude, tá bom? Que você possa, assim, aprender mais. E nós estamos na lição 14, eu espero terminá-la hoje, essa lição, porque nós estaremos já num outro assunto, na lição 15, que fala sobre ateísmo. A lição 15 é uma lição importante, vai nos falar sobre ateísmo, esse assunto pertinente. Hoje no mundo, para quem não sabe, tem crescido o número de ateus. Na Europa e nos países desenvolvidos, o ateísmo tem sido muito forte, tem crescido, as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas vivem de uma maneira, no seu conforto, e não querem saber de Deus. No Brasil, tem crescido o ateísmo, então é importante estarmos estudando sobre esse assunto pertinente, tá bom? E nós estaremos falando hoje, acima de tudo, sobre a vida religiosa dos islâmicos. Como é a vida religiosa dos islâmicos? Interessante, nós vimos vários assuntos, vimos na aula passada 5 pontos, né, fundamentais que os muçulmanos divergem dos cristãos. Eles divergem sobre Deus, eles divergem sobre a Bíblia Sagrada, eles divergem sobre Jesus, eles divergem sobre salvação. Então, vários pontos que nós vimos ali, da qual falam que os muçulmanos divergem grandemente da nossa visão bíblica, tá? Do que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina diverge grandemente do que o Corão ensina. Tanto é que para Maomé o Corão veio substituir a palavra de Deus. Então,
eu queria falar com vocês hoje sobre os 5 pilares, né, do Islã, falando sobre a vida religiosa do Islã. Né? O islamismo tem várias coisas importantes na sua vida religiosa. Por exemplo, o Alcorão, para eles, é a palavra de Deus. O Alcorão é o livro sagrado, né? Este livro aqui que eu comentei com vocês, tá? Já, e vou ler alguns trechos importantes que vocês vão ver o que o Alcorão diz, tá? O que o Alcorão diz. Então, ou seja, quais são os 5 pilares do Islã? 5 pilares fundamentais da fé islâmica. Primeiro pilar, profissão de fé. Eles dizem, né, e recitam diariamente essa frase: não há outro Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta ou seu mensageiro. Então eles falam constantemente isso. Eles dizem, o islâmico diz o seguinte: quem recitar 3 vezes, mesmo que não seja de coração esta frase, já se tornou um muçulmano. Então, para eles, quem recitou 3 vezes, mesmo que não seja de coração, se torna um muçulmano. Como é que eu me torno um muçulmano? O muçulmano, ele não tem a mesmo procedimento como nós cristãos. Como é que uma pessoa se torna um cristão? Primeiro, ele tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aceitar de todo o seu coração. Crer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Segundo, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Professar a sua fé em Jesus. Então, ou seja, crer e ser batizado. Né? Você passa a ser um cristão. Passa a fazer parte daquela igreja, daquele corpo, do corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus é uma só. Independente da sua denominação, é uma só. Tá? Então, para nós isso é fundamental, baseado no que a Bíblia diz. Lá em Mateus capítulo 28. Ide fazer discípulos das nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ou seja, fazer discípulos é converter pessoas a Cristo, pessoas se arrependerem dos seus pecados, crerem em Jesus, assim eles recebem a salvação. A salvação presente dado gratuitamente por Deus. Mas para os muçulmanos, basta você dizer que Deus, que Alá é o único Deus e Maomé é o seu mensageiro, o seu profeta. Então essa é a profissão de fé do Islã. Segundo pilar, a oração. A oração. Eles oram 5 vezes por dia. 5 vezes por dia em média. E prostrado em direção a Meca. Interessante que eles têm um tapetinho, muitos muçulmanos têm um tapetinho que tem tipo uma bússola, que vai mostrar qual a direção de Meca. Então eles oram voltados para Meca. E antes de orar, uma coisa importante que eles fazem, eles se lavam, eles se purificam com água. Algo um pouco parecido com os judeus. Tá? Os judeus, principalmente os judeus radicais, eles antes de orar, antes de qualquer de comer ou de coisa assim desse tipo, eles se purificam. Então até que você vai ver lá na palavra do Senhor em Marcos capítulo 7, Jesus debatendo com eles sobre essa questão de purificação. Tá? Então eles se purificam antes de orar. Então eles não oram sem antes se purificar. Tá? Eles não têm aquela visão que nós temos quando nós oramos, que nós na nossa oração nós clamamos por perdão. A nossa oração cristã e a sua oração, diariamente, você deve confessar os seus pecados. E Deus te purifica os seus pecados. Então, a oração, para eles, é importante, é um dos pilares. Terceiro pilar, o jejum. Eles praticam o jejum principalmente no mês do Ramadã. É um mês especial. Esse mês do Ramadã é um mês sagrado. É o mês em que Maomé recebe o Alcorão, segundo a fé islâmica, tá? Maomé recebe o Alcorão do anjo Gabriel, né, entre aspas, recebe essa revelação de Deus. Então, para eles é um mês sagrado. Então, eles vão jejuar. Então, eles jejuam, né, desde o amanhecer. O sol nasceu, eles não comem mais nada, até o pôr do sol. Quando o sol se põe, eles se retiram, fazem a sua oração e assim podem se alimentar, tá bom? Então eles realizam assim esse jejum, eles levam um jejum durante um mês. Para eles, esse jejum
lhe concede também a salvação. Eles entendem isso como se fosse um benefício para a sua salvação. Eu conheço uma muçulmana que uma vez eu estava cortando o cabelo junto com ela e ela pediu para se retirar porque era o mês do Ramadão, o sol estava se pondo, era tarde. Ela se retirou, foi orar. Depois ela perguntou se eu fazia o jejum, se eu fazia o sacrifício. E eu falei para ela, olha, Jesus fez por mim o maior sacrifício, morrendo numa cruz pelos meus pecados. Então, para nós jejuamos para o nosso fortalecimento espiritual. Nós jejuamos para que Deus nos revista de poder. Nós jejuamos com algum objetivo que nós temos, que nós estamos ali perseverando em oração, temos algum objetivo, algum alvo em oração perante Deus. Então o jejum faz parte da nossa fé, porém não como os muçulmanos. Quarto pilar, a esmola, estar praticando isso. Eles doam, os muçulmanos doam 2,5% dos seus rendimentos para os pobres. Então ele tem isso como princípio, doar 2,5% aos pobres. Os pobres que recebem não precisam contribuir. Tá? Interessante que o Irã, o Irã é um país totalmente islâmico, é um dos principais países islâmicos. Lá a fé islâmica é muito radical. Eles conseguiram um poder baseado nisso, tá? Com esmolas. Há países que eles usam essa esmola para se fortalecer o governo e toda a sua propagação da fé ou do exército. É algo complicado, tá? O quinto pilar é o Al-Hajj. O que é o Al-Hajj? A peregrinação a Meca. Então, todo muçulmano, claro, aqueles que têm condições financeiras, obviamente, tem que peregrinar pelo menos uma vez na vida a Meca. Quem fizer isso, indo para a Meca, lá automaticamente será salvo, receberá a salvação. Então eles têm isso muito sério, tá? Peregrinar a Meca. Meca fica lá na Arábia Saudita, tá? Lá tem a pedra da Kaaba, da qual eles creem que Deus mandou dos céus, o anjo Gabriel trouxe dos céus, do paraíso celestial. Essa pedra, ela é toda preta, com algumas toda preta, meio avermelhada, com listas brancas. Eles dizem que ela era totalmente branca e que Abraão usou aquela pedra para construir ali aquele local e que os pecadores corromperam aquela pedra e ela ficou totalmente escura devido ao pecado de pessoas que encostaram a mão naquela pedra. Então eles têm uma adoração muito grande que fica lá em Meca, essa pedra. Então esses são 5 pilares do muçulmano, tá? Que eu vou repetir para vocês, esses 5 pilares são a profissão de fé, a oração, o jejum, a esmola e a peregrinação a Meca, ou melhor dizendo, ao Hajj. Tá? Essas são os 5 pontos que eles assim acreditam, tá bom? Eu vou ler um texto para vocês da palavra de Deus que combate, que realmente mostra como eles são contraditórios com a palavra de Deus. Mateus capítulo 6 é um texto fundamental que fala dessa questão da oração, da esmola e do jejum. Diz assim o seguinte: guardai de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda, para que a tua esmola não seja dada para que a sua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Ou seja, Jesus Cristo ensinando sobre a questão de dar esmolas. Que você faça isso secretamente, não precisa fazer propaganda daquilo que você fez. É algo particular seu e Deus. Deus há de te abençoar com certeza, de recompensar com certeza. Claro que você não pode entender que isso serve para a sua salvação. Muito pelo contrário, é a sua obrigação como cristão. Tá? Eu sou salvo para ajudar os necessitados. Não que eu ajudo para ser salvo, é o contrário. Eu ajudo porque eu fui salvo por Jesus, porque eu era pobre pecador e ele me salvou.
Tá bom? Outro que ele fala sobre oração. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. No verso de número 5, tá? Ou seja, Jesus Cristo fala que a oração é algo muito particular entre nós e Deus. E aqui fala, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Depois ele fala, não usei de vãs repetições. Depois Jesus nos dá essa oração, um modelo de oração fundamental, que é a oração do Pai Nosso, da qual ele reconhece Deus como Pai, ao contrário do que os muçulmanos acreditam. Ele reconhece a grandeza de Deus e fala, santificado seja o teu nome, que estás nos céus. E que Jesus Cristo aqui submete ao Pai e diz o seguinte, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois ele fala, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, como alguns assim oram, não há nenhum problema, porque o texto no grego pode dar também essa ideia de ofensas, ou seja, as dívidas que nós temos com as pessoas tem o sentido de ofensa, alguém que eu tenha ofendido, alguém que eu tenha machucado. Então, que Deus me perdoe, pedindo perdão pelos nossos pecados. Jesus nos ensina isso. Depois ele fala, não nos induza, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, Jesus Cristo nos dá um modelo de oração, ao contrário do que os muçulmanos fazem, tem que ter 5 orações diárias, quem não faz está totalmente errado, e quem faz está caminhando para a sua salvação. Eles oram direcionados para a Meca. Alguns têm um tapete que, nesse tapete, tem uma bússola onde mostra a direção que é Meca. Então eles oram direcionado a Meca. Os judeus também, alguns grupos judeus têm essa prática também de orar em direção a Jerusalém. Nós não temos essa prática, tá bom? Nós não temos essa prática. Nós oramos ao Senhor e Deus que está conosco, que habita em nós, há de ouvir a nossa oração. Então nós vemos também a questão do jejum. Jesus Cristo, nesse texto, capítulo 6, ele fala sobre o jejum e fala o seguinte, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, versículo 16, tá? Porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, eu não preciso fazer propaganda que eu estou jejuando. É algo particular meu e Deus. O jejum não é um sacrifício. O jejum não é para a sua salvação, é para o teu fortalecimento espiritual. Para que você seja forte, para que você amadureça, para que você se alimente das coisas de Deus. Tá? Então o jejum você não precisa fazer um mês inteiro. Faça quando Deus tocar no seu coração, quando você achar melhor, depende da situação que você está passando, daquele alvo que você tem pela frente. Então que você possa assim praticar. O jejum faz parte da nossa prática, mas não como os muçulmanos, tá? Eles têm essa prática do jejum. Os muçulmanos têm tipo um rosário, muito parecido com um rosário católico, aquele terço, aquele rosário que vocês têm que ter várias bolinhas. Eles têm um rosário daquele, e cada bolinha são 99 bolinhas. Cada uma daquela refere-se ao nome de Deus, que eles assim intitulam, algum atributo de Deus. E na verdade deveriam ser 100. Eles falam que a 100ª pedra eles não sabem qual é esse nome. Somente os camelos é que sabem. Olha só. Eles não sabem, então eles não têm aquela pedrinha lá. Então eles têm 99 pedrinhas. E eles ficam, quando estão ali recitando, que Allah é Deus, Maomé é seu profeta, eles ficam em cada uma daquelas pedrinhas diariamente. Tá? Eles têm essa prática aí. A questão da peregrinação a Meca é muito forte para eles, esse pilar de estar peregrinando pelo menos uma vez na vida para Meca, para aqueles que têm condições. É claro que nem todos têm condições de ir para Meca, porque Meca fica na Arábia Saudita, distante, muitos muçulmanos são pobres, vivem em países carentes, como lá na África, lá na Índia, na Indonésia, no Paquistão, no Irã. Tem muitos países onde há muitas pessoas humildes que não conseguem ir para Meca, não moram na Arábia. Então eles têm essa prática de peregrinar para Meca. Então nós não temos isso na nossa fé.
O Senhor está conosco. Deus habita nos altos céus, Deus habita com o seu povo. Deus está em todos os lugares. Nós não podemos ter Jerusalém como o único lugar sagrado que nós temos que ir para lá. Claro que eu tenho um grande desejo no meu coração de conhecer Jerusalém. Quem não quer conhecer? Isso enriquece o nosso conhecimento, enriquece a nossa fé. Andar ali onde Cristo andou, estar ali no Jardim das Oliveiras, estar ali no Monte Sinai, estar ali no Mar da Galileia, em Jericó, em tantos lugares ali onde aconteceram tantas coisas importantes que a Bíblia relata. Eu creio que para o nosso conhecimento é algo fundamental. Fundamental. Mas não podemos ter lá como o lugar de peregrinação, o único lugar que nós temos que peregrinar. Quem não for lá não está sendo salvo. Isso está crescendo muito no meio evangélico. Isso é perigoso. Muito perigoso. Porque nós somos sacerdotes do Deus vivo. Cada um de nós. Eu, você, né? Os reformadores pregaram muito isso. A questão do sacerdócio dos santos. Então, que você possa realmente cada dia mais orar lá na sua Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Lá no teu cantinho, onde você fala com Deus. No seu particular, onde você lê a sua palavra. Ali é o lugar onde você tem um encontro com o Senhor. Todos os dias. E claro que nós temos o nosso templo. Nós não podemos estar lá agora devido a essa questão da pandemia, a questão da quarentena, que se estendeu até 10 de maio. Mas nós podemos, com certeza, estar unidos em oração. Deus se faz presente na vida de cada um de nós. Continuando sobre o assunto dos muçulmanos, outro assunto importante é sobre a vida religiosa dos islâmicos. Nós vimos aí os 5 pilares. Esses 5 pilares estão na revista, tá? Você que está acompanhando aí em casa, você vê na revista os 5 pilares, tá bom? Que a revista assim fala. E dando continuidade com relação à vida religiosa dos islâmicos, tá? Sobre Deus nós já falamos na aula passada que Deus é o nosso Pai eterno, nosso Pai celestial. Deus nos salvou, Deus nos amou de maneira incondicional. Então, nosso conceito de Deus é diferente do conceito muçulmano. E falando um pouco também da vida religiosa, tem a questão da Sharia, que é a lei islâmica, que em árabe significa caminho para a paz. Sharia quer dizer caminho para a paz. Então, o que são? São mandamentos, né, da lei islâmica, fundamentada nesse livro aqui, no Alcorão. Então, muitos países islâmicos, onde o islamismo é a religião oficial, como o Irã, por exemplo, eles procuram seguir ao pé da letra o que está aqui. Se aqui diz que uma mulher é pega e adultéria e tem que morrer, eles vão condená-la à morte. Se uma pessoa prega o evangelho lá e para eles é um infiel, vai ser condenado à morte, porque a lei islâmica diz assim. Tá? Então, eles seguem a Sharia, essa lei islâmica, tá? Que para eles é como se fosse uma teocracia, que não é a teocracia do Antigo Testamento, né, onde Deus era o rei. Não, é baseado na lei islâmica, tá bom? Segundo, na vida religiosa, né, está também na revista, você vai ver também, sobre a jihad. A jihad é chamada de guerra santa, tá? É a guerra santa que os muçulmanos, assim, têm. É uma guerra contra os infiéis, contra aqueles que não creem naquilo que eles acreditam. Tá? Os muçulmanos cresceram em regiões que outrora seus povos seguiam outras religiões. Por exemplo, no Egito, antes de chegar lá o islamismo, o Egito era um país onde o evangelho cresceu de maneira tremenda. Alexandria era uma cidade extremamente importante, havia grandes teólogos, grandes líderes da igreja. Tanto é que existem cristãos, os cristãos cóptas do Egito, que são duramente perseguidos, eles são herdeiros desta época, quando o Egito era, na sua grande maioria, pessoas que seguiam a Jesus. Então eles chegaram lá, eles guerrearam, mataram muitas pessoas e forçaram as pessoas a se converterem ao islamismo, senão iriam morrer. E aqueles que não se converteram tinham que pagar um tributo. Tá? Então eles têm essa questão da jihad. Eu vou ler um texto para vocês, que está no Alcorão, tá? Que é a Sura, Sura 9, eu vou ler para vocês, versículo 29, olha só o que eles falam aqui nesse texto, tá? Não é coisa que eu estou inventando na minha cabeça, está no Alcorão, registrado no Alcorão, por Maomé. Diz assim:
dentre aqueles aos quais fora concedido o livro que diz aí a Bíblia, se refere à Bíblia, combatei os que não creem em Alá, nem no derradeiro dia, e não proíbem os que Alá e seu mensageiro proibiram, e não professam a verdadeira religião. Olha só o que Maomé diz aqui. Combatei-os até que paguem ao Jizra, com as próprias mãos enquanto humilhados. O que é essa? Ao jizya, é uma palavra árabe, difícil de ser pronunciada, tá? É uma taxa monetária paga pelos não muçulmanos que vivem em territórios muçulmanos. Seu valor oscila em 12 a 48 dracmas por pessoa. E ela contribuía para o orçamento do país e os protegia de qualquer agressão que fosse. Essa taxa se equiparava, né, é uma taxa cobrada daqueles que não eram muçulmanos. Tanto é que você vai entender um pouco nos dias atuais, quando aquele Estado Islâmico, que é um grupo radical islâmico, né, não é todo muçulmano, vou deixar bem claro para vocês, que não são todos muçulmanos que são radicais, são extremistas, que saem matando e guerreando por aí. Muitos muçulmanos dizem que isso não existe, mas está escrito no Corão. Tá? Então combatei-os. Tá? Eles mandam até mesmo matar aquele que é infiel. Ou seja, o Estado Islâmico, quando chegou em muitas cidades como Mossul, como cidades importantes, Edessa, e cidades importantes na Síria, no Iraque, recentemente, eles mataram e crucificaram muitos cristãos, decapitaram muitos cristãos, expulsaram cristãos, azídies, que são um grupo religioso antigo, muito antigo, né, das épocas bíblicas, que tem uma religião que não é muçulmana nem cristã, é um povo pagão, mas que tem lá a sua fé, que tem direito a exercer a sua fé. Todo mundo tem liberdade religiosa, tanto os muçulmanos quanto os cristãos, espíritos, seja quem for, todo mundo tem que ter liberdade religiosa. Isso no mundo. Nós não podemos proibir ninguém. A pessoa tem liberdade de escolher aquilo que ela quer, aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita. Isso tem que deixar bem claro. Então eles, para que a pessoa não morresse, eles cobravam um imposto. Aquele dinheiro era revertido para comprar armas para fortalecer o Estado Islâmico. Taxas altas. Quem não tem condições, infelizmente, morriam. Tá? Então a jihad é chamada de guerra santa. Ou se alguém, por exemplo, fala mal de Maomé, eles declaram uma guerra. Não sei quantos aqui lembram uma pessoa que fez uns filmes chamado um livro, Versos Satânicos. Aquela pessoa foi condenada à morte. Se ele entrasse no país muçulmano, ele seria morto pelo povo, que eles entendem como uma jihad islâmica. A Bíblia nos ensina, meu amado irmão, que a nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue. Lá em Efésios capítulo 6, eu vou ler para vocês esse texto. Só um minuto. Todo mundo conhece muito bem esse texto, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12, diz o seguinte: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, ou desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Depois ele fala da armadura de Deus. Paulo fala esse texto sobre a armadura de Deus, né? Sobre a nossa luta, que não é contra a carne ou contra sangue. Então nós não temos que lutar contra muçulmanos, lutar contra as pessoas que não creem como nós cremos. Mas nós temos que lutar contra o príncipe do mal, que é o diabo, que luta contra nós para nos combater. Outra questão importante que você vai ver também na revista sobre o juízo, tá? Que haverá um juízo final para decidir quem entrará no paraíso ou não, né? Então eles creem que haverá um juízo final. Eles creem que haverá ressurreição. Eles negam a ressurreição de Jesus, porém creem que haverá uma ressurreição no último dia, não como Paulo anunciou em 1 Coríntios capítulo 15, né? O paraíso é um lugar de prazer, onde você vai ter, quem for salvo vai casar com diversas virgens e tudo mais, vai ter banquetes e tudo mais, um lugar assim maravilhoso, totalmente diferente do céu, que nós assim acreditamos que lá não haverá nem casamento, tá? Então, assim eles creem no juízo final.
tá? Eles creem no juízo final, tá? Diferente daquilo que nós acreditamos. Outra questão importante, fundamental, que eu queria ressaltar com vocês, é a questão da mulher no islamismo. O islamismo nega que maltratam as mulheres, que a mulher é desprezada e tudo mais, né? Na nossa revista, no ponto 8, você vê que eles falam: vive totalmente sob o domínio do homem, né? O homem pode divorciar-se dela, mas ela não pode divorciar-se dele. Isso é real mesmo. Quando acontece o divórcio, a mulher muitas vezes não tem direito a nada, né? Ela sai como ela entrou no casamento, né? Sem direito a nada. E muitas vezes até mesmo os filhos ficam com o marido. Eu vou ler para vocês um texto do Alcorão que fala como a mulher deve ser tratada. É algo triste, muito triste. Eu não estou falando coisa da minha cabeça, coisa que eu vou mostrar para vocês dentro do Alcorão. Eu procuro, meus irmãos, mostrar evidências, tanto no Alcorão quanto na Bíblia, e mostrar qual é a verdade. Então eu vou ler para vocês Sura, capítulo de número 4, versículo número 15. Olha só que essa Sura 4, versículo 15, o que ensina sobre a mulher. Eu sei que eles têm outras questões que eles falam sobre a mulher, tá? A maneira como tratar as mulheres. Eu estou meio perdido aqui, com o Alcorão ele é lido da esquerda para a direita, para quem não sabe, tá? Como o árabe é uma língua similar ao hebraico, que o livro começa da direita para a esquerda, tá? Ao contrário dos nossos livros, tá? E diz o seguinte, olha só o que eles falam aqui, versículo 15. E aquela de vossas mulheres que cometerem obscenidade ou adultério, eles colocam uma nota aqui que quer dizer adultério, então fazei testemunhar contra elas 4 de vós, e se o testemunharem, retende-as nas casas, até que a morte lhes leve a alma, ou que Alá lhes trace um caminho, né? Eles dizem aqui no comentário que isso só refere à primeira fase do Islã. Muito pelo contrário, as mulheres são mortas, são pegas em adultério. Então está dizendo aqui no Alcorão, né, que você retenha-as em casa, ou prenda elas em casa, até que a morte lhes leve a alma. Aí eles colocam aqui que isso faz parte da primeira fase do Islã. Ou seja, então está entrando em contradição, o Alcorão entra em contradição. Então ele não é a palavra de Deus, porque ele teve um erro que depois foi corrigido. Como pode? A Bíblia é perfeita, né, em todos os seus versículos. Depois, no versículo 16, né, no versículo de número 34, olha só o que ele fala aqui, algo absurdo, absurdo. Versículo 34, tá? Eu vou ler para vocês. Os homens têm autoridade sobre as mulheres, pelo que Alá preferiu alguns a outros. Então ele está falando que Alá preferiu mais a um homem do que a mulher. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E pelo que despendem de suas riquezas. Então, as íntegras são devotas, custódias de honra, na ausência dos maridos, pelo que Alá as custodiou. E olha só, presta atenção que ele fala aqui. E aquelas de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito, e batei-lhes. Vou repetir de novo. Abandonai-as no leito e batei-lhes. Então, se ele vos obedecem, não busquei meios de importuná-las. Mas certo, Alá é altíssimo e grande. Depois eles colocam uma nota aqui de rodapé no Alcorão dizendo o seguinte: bater suavemente. Que interessante, hein? Cuidando de não atingir-lhes a face nem as partes sensíveis. Ou seja, o Alcorão dá autoridade ao marido bater na sua esposa. O Alcorão coloca o homem acima da mulher. Nós cremos totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Efésios capítulo 5, versículo 25 nos ensina o seguinte: vós, marido, amai vossa mulher,
vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um amor incondicional. Presta atenção, você marido. Deus mandou você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, de maneira incondicional. Não é porque se ela faz uma feijoada gostosa, se ela é uma boa esposa, aqui como diz aqui, aquelas que são devotas deve ser considerada como honra. Não. Ame a sua esposa, independente de quem ela é. Mesmo se há atritos, tá? Ame a sua esposa. 1 Pedro 3, versículo 7. Vamos ver o que o texto sim nos ensina. 1 Pedro 3, versículo 7. Pedro também escrevendo sobre o casamento, tá? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Aqui não coloca a condição se ela é devota ou não. Aqui não está dizendo, olha, pastor, eu vou tratá-la com honra só a mulher que é convertida. Minha esposa não se converteu ainda, então, infelizmente, não posso tratá-la com honra. Não, muito pelo contrário, você tem que tratar muito mais ainda, para que ela possa ver o amor de Cristo brilhando através dos seus olhos na sua vida. Então, trata com honra, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça. Nós somos coerdeiros, tanto homens quanto mulheres. Coloca no mesmo pé de igualdade, para que não sejam impedidos das vossas orações. Ou seja, eles vão falar, a Bíblia mostra totalmente o contrário. E isso foi escrito, meus irmãos, 600 anos antes que Maomé escreveu. Como é que a Bíblia foi adulterada? Como é que a Bíblia é mentirosa, como assim eles dizem? Como é que a Bíblia tem que ser desprezada? A Bíblia nos ensina, e esse princípio bíblico do amor, do respeito, de não agredir nossas esposas, de tratá-la com dignidade, que todos nós somos coerdeiros com Cristo, que todos no mesmo pé de igualdade. A Bíblia mostra que a mulher é submissa ao marido, mas na ideia de hierarquia, de que o lar tem uma missão, que o marido ele é o líder do lar, mas ele não é melhor do que ela em momento algum. Ambos estão ali juntos. O lar tem que ter a sua organização para funcionar, como toda organização. A família é uma organização criada por Deus. Então, ou seja, nós vemos como eles realmente divergem totalmente da palavra de Deus com os seus ensinos, né? E também nós vemos sobre Jesus, né? Nós já falamos semana passada sobre Jesus. Eles têm Jesus como se fosse um mero profeta, tá? Um mero profeta. Interessante que eles falam, e os muçulmanos defendem, que Jesus é um profeta e que Maomé é o profeta supremo, profeta de Deus. Né? É interessante eles afirmarem isso. Mas o Alcorão mostra o contrário, porque mostra que Jesus não morreu. O Alcorão, se nós olharmos pelo Alcorão, né, Maomé reconhece Jesus como um grandioso, porque ele vai falar que Jesus Cristo não morreu. Ele vai falar que ele ressuscitou, né? Que não, ou melhor, que ele não ressuscitou, que Deus o levou para o céu, né? Que ele não experimentou a morte. Tá? Eu vou ler o texto para vocês, novamente, que nós lemos semana passada, a Sura 4, 1, 5, 7, que fala o seguinte. Tudo isso estou pegando do próprio Alcorão que eles acreditam, tá? Olha só o que eles falam sobre o Senhor Jesus. E por seu dito, eu vou ler o 56 e o 57, diz assim: e por sua renegação da fé, e por seu dito de formidável infâmia sobre Maria, ou seja, que nós, como cristãos, falamos, é uma infâmia que nós falamos que Cristo morreu e ressuscitou e tudo mais. Fala assim: e por seu dito, por certo, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Ora, eles não o mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. Para eles foi uma simulação, a crucificação. E por certos que discrepam a seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas que seguem, e não o mataram seguramente. Tá? Então aqui nesse texto, eles reconhecem Jesus como Messias. Eles reconhecem Jesus é o Messias, ungido de Deus.
e eles falam que Cristo não morreu e que Deus, que isso foi um simulado, né? Foi um simulado e não mataram seguramente. Versículo 158 diz o seguinte: mas Alá ascendeu até ele, e Alá é o Todo-Poderoso, sabe? Ou seja, eles falam que Cristo não morreu. Então, ou seja, quem é maior, Jesus ou Maomé? Fica essa pergunta. Essa pergunta deve ser feita para eles. Quem é maior? Porque Maomé morreu. Maomé morreu, né? Infelizmente, morreu e foi sepultado. Jesus, porém, não morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Nós cremos plenamente que Jesus Cristo é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Nós cremos que Jesus, né, é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia, né, que subiu aos céus, que está vivo. A Bíblia diz claramente, João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o próprio Deus, né? Isaías 7 vai falar que ele é o Emanuel, enviado por Deus. Então, ou seja, nós vemos claramente que realmente a fé islâmica tem as suas dificuldades, tá? Então, ou seja, refletindo sobre os 5 pilares, né, os muçulmanos que cumprem os pilares são conhecidos como crentes, verdadeiros crentes, que é aqueles que vão ser levados para os céus, né, porque a salvação para o muçulmano é pelas obras. Os muçulmanos irão alcançar um lugar especial no paraíso, né, e a salvação é pela graça, ou seja, eles estão realmente totalmente perdidos, né, e precisam de salvação. Nós temos que orar por essas pessoas, por esses povos, para que Deus salve a vida deles, para que Deus realmente toque, para que Deus envie missionários para falar de Cristo àqueles corações. Orar pelas mulheres muçulmanas, que são muitas vezes maltratadas, né? Muitas são obrigadas a usar uma burca. Eu coloquei uma imagem aí de mulheres com esse vestimento. Eu vi mulheres andando assim na rua, lá na Europa. Lá tem muitos muçulmanos, nos aeroportos, onde eu passei na Holanda, onde eu passei na Inglaterra. Mulheres muçulmanas andando, o marido andando todo esportivo, tênis Nike, todo bonito e tal, e a mulher com burca, onde você não consegue ver nem seus olhos, nem os olhos daquela mulher. O marido anda na frente, a mulher vai atrás, né? Ou seja, vamos orar para que Deus abençoe. Orar, claro, como eu falei para vocês, nem todo muçulmano é terrorista, o terrorismo é muito forte entre os muçulmanos, e nós sabemos que os extremistas podem acontecer até mesmo no meio evangélico. Há muitos evangélicos extremos que maltratam as mulheres, que obrigam as mulheres a vestir certas roupas, né, que não. Claro que a mulher tem que ter seu pudor, tem que saber se vestir, se portar com dignidade, claro, isso é importante, tanto o homem quanto a mulher. Mas que tem muitos radicalismos. Nos Estados Unidos, um tempo atrás, um pastor ameaçou rasgar em público o Alcorão. A lei americana não proibia ele fazer isso, pediram para ele não fazer, ele queria fazer, deu um rebu danado no mundo islâmico, mas é uma falta de respeito. Nós não podemos fazer isso, nós podemos respeitar a religião dele, podemos debater como nós estamos debatendo hoje, mas falar do amor de Cristo para eles. Vamos orar ao Senhor, encerrando assim a nossa aula. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor conhece as nossas dificuldades, conhece as nossas limitações. Eu oro, Deus, pelo povo muçulmano, que eles possam, Pai, conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Eu oro pelas nações onde o evangelho é proibido, que lá o Pai caia por terra toda a barreira, que missionários sejam enviados, que pessoas possam crer em Jesus e ouvir a sua palavra. Eu oro, Deus, por cada uma dessas nações, que o teu amor seja manifesto nessas nações. Eu oro por aqueles que estão sendo perseguidos, ó Pai, duramente pela sua fé. Proteja a tua igreja, ó Pai, que está nessas nações. Proteja a tua igreja que está no Egito, que está na Argélia, que está, ó Deus, no Irã, que está na Palestina, que está na Arábia Saudita, que está, ó Deus, no Irã, que está no Paquistão, que está na Índia, que está em tantos lugares, na Indonésia. Ó Pai, que eles sejam protegidos por Ti, que eles possam permanecer firmes com Jesus Cristo, que os salvou, que o resgatou das trevas. Nos dê sabedoria, que possamos aprender mais a Sua palavra, porque a Sua palavra é a verdade. Fique conosco, Pai, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueçam, né? Grave bem esse texto que nós mencionamos
no início, né, esse versículo que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. 1 Pedro 5, versículo número 6, tá bom? Que Deus assim possa te abençoar poderosamente, que Deus possa te dar graça e força. Amém. Até a próxima aula. Nós estaremos estudando sobre o ateísmo. Deus te abençoe. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé